quem chegou. Boa tarde, pessoal. É a hora que eu estou gravando para vocês. Alguns bom dia, boa tarde, para outros boa noite. Pessoal, como eu falei nas primeiras aulas, eu tiro uns minutinhos da nossa aula para dar recados, para me comunicar com vocês, seja sobre coisas da disciplina, do curso, enfim, aquilo que eu entendo que a gente precisa falar. Então, veja, presta atenção, não é meramente uma crítica, é convidar vocês para que nós possamos trabalhar de uma forma harmoniosa para que as coisas possam acontecer. Problemas nós temos, eu tenho, você tem, a escola tem, o mundo tem. Então, quando surgirem esses problemas, nós precisamos agir com maturidade para resolver. Me recordo que na aula inicial eu fiquei 40 minutos falando com vocês, não como dono da razão, mas talvez como quem já viveu a experiência um pouco mais que vocês. Qual caminho nós devemos trilhar para sermos melhores, para sermos vencedores? Com um pouco mais de resiliência, de compreensão, um pacote de coisas. Ok, onde eu quero chegar? Nós temos esses grupos, todos nós temos que nos comunicar, tá bom? Já quero de antemão dizer que eu saí daqueles grupos que não me competem, tipo turma tal, matéria de psicologia. Não dou matéria de psicologia, eu saí do grupo, fiquei só na anatomia e no grupo geral, ok? Agora, nós não podemos, gente, por razões quaisquer, monopolizar o grupo, como aconteceu na sexta-feira, por exemplo, que ficamos mais que 3 horas, sei lá, mais de 2 certamente, blá 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 blá, o mesmo assunto. Não tiro a razão de vocês, de forma nenhuma eu tiro a razão de vocês. Vocês queriam no horário da aula ter aula, mas que justo. Mas infortúnio acontece. Não quero entrar nos pormenores, por que não estava lá, não é isso. Só quero dizer que você ocupar um grupo, quer dizer, cadê a aula? Dali a 5 minutos, meu Deus do céu, cadê a aula? 10 minutos depois, cadê a aula? Né? Então, o meu pedido é que, gente, nós, professores, que temos uma gama de grupo, não é só de vocês, além dos nossos afazeres, outros afazeres, não tem como nós acompanharmos o grupo se ele em 1 hora receber 200, 300 mensagens. E 90% ou mais dessas mensagens não nos dizem respeito. Então, vamos usar o grupo com inteligência, priorizando. Isso que eu vou falar é para falar no grupo? Vou falar. Não é para falar no grupo? Caramba, eu vou procurar a pessoa com quem eu tenho que tratar e vou falar. Tá? Para que nós possamos dar uma assistência melhor. Se não, você manda uma pergunta para mim no grupo e tal, eu nem vejo, porque eu não consigo acompanhar tudo. Aí eu serei mais um que vocês vão dizer, pô, não me dá atenção, porque eu não vi, não me deixaram ver com tanta mensagem. Isso não é, estou falando genericamente, logicamente que, né,
Algumas pessoas abusam um pouco mais, outras não. Aquelas que não estão, né, monopolizando o grupo, não estou falando para você, né? Desculpa, é só porque eu estou falando, logicamente, para todo mundo. Vamos usar o grupo com parcimônia, com cuidado, né? Regrando as mensagens para que todo mundo tenha condições de acompanhar, inclusive a escola. Dito isso, vamos para a aula? Não fiquem bravos comigo, eu sempre venho nas primeiras aulas trazendo recadinhos, muitas vezes até uma durinha, porque quem educa, cobra. Quem cobra, muitas vezes é chato, né? Mas é um chato do bem, tá bom? É um chato do bem, é para nós crescermos juntos. No dia que eu começar uma turma, dar minha aula para essa turma, e ela terminar sem qualquer modificação de conteúdo e de pensamento, nesse dia eu vou me sentir fracassado enquanto educador. Porque temos que mostrar crescimento. E é em busca desse crescimento que eu sou meio chato. Tá bom? Agora é aula. Moçada, na aula passada, eu dei sobre a diferença, entre outras coisas, evidentemente, mas eu estava terminando a aula falando da diferença de o que é normal em uma determinada população, ou quando surgem variações deste padrão de normalidade. E aí eu citei a vocês que tem 3 tipos de variações. Tem a própria variação anatômica, que é uma falha, o indivíduo ao se formar, ele vem com pequenas variações do padrão anatômico, mas que é uma diferença discreta que não causa prejuízo à função. E citei vários exemplos, exemplinho aqui da orelha sem o lobo pendurado, tem um monte, tanto interno quanto externamente. Aí depois eu falei do segundo, que é a anomalia. A anomalia já é um desvio do padrão de normalidade mais acentuado, e por ser mais acentuado, ele causa prejuízo funcional. Foi aí que eu apresentei como exemplo fissura lábio-palatal, apresentei polidactilia, que é quando o indivíduo tem dedos a mais, e já quero de antemão falar que fiquei feliz porque uma aluna me mandou uma mensagem: eu não entendi tal coisa, professor, pode me explicar? Posso. Não se envergonhe de perguntar, é melhor perguntar do que continuar levando dúvidas para casa, ok? E aí, poderia citar várias outras, gente, como síndrome de Down, útero infantil e por aí vai, tá bom? E hoje, começando a aula, nós vamos falar do terceiro grau de variação anatômica, grau de desvio do padrão de normalidade, que é a monstruosidade. Um nome feio, mas essa monstruosidade não é por ser feio como esta figura que vos apresenta. Monstruosidade é caracterizada quando o indivíduo nasce com uma má formação, mas uma má formação tão acentuada, abruptamente acentuada, que é capaz de deformar, de complicar a formação do corpo. Beleza? Ora, se esta variação ela é tão violenta, ela é tão brusca, o indivíduo que nasce
com uma monstruosidade, ele geralmente não continua vivo. Estas monstruosidades causam prejuízos funcionais tão graves que são incompatíveis com a progressão da vida. Eu quero que vocês tenham paciência comigo, que eu não sei falar assim, ó, parado. Eu venho, eu vou de novo, e eu venho, e eu não paro. Calma, vocês vão se acostumar com o tempo, tá bom? Então, esta variação tão severa do padrão de normalidade, que é inclusive incompatível com a vida, é o que chamamos de monstruosidade. Quero de novo falar que desde a variação anatômica, com a anomalia e monstruosidade, estamos falando de má formação congênita. O indivíduo nasce com esses problemas. Não são problemas adquiridos. Eu coloquei aqui só um dos exemplos, que é o mais comum, tá bom? E agora eu vou ensinar a vocês algumas coisas sobre, caraca, que nome difícil, como que eu vou saber disso? A gente fragmenta o nome e chega lá, tá bom? Isso aqui é um exemplo de agenesia encefálica. Agenesia encefálica. Por que não dizer anencefalia? Ô Deus, eu não tenho a menor ideia o que quer dizer isso. Aí eu estou aqui para lhe dar as ideias, como diz o jovens. Estou aqui para dar as ideias. Vamos analisar o nome. Agenesia, não sei o que raio que é isso. Então nós vamos descobrir. Nós tiramos o sufixo e separamos aqui. O que é um A? Se eu me metesse a besta de perguntar para vocês o que é um A, vocês iam dar risada. E certamente diria que nem o Chaves. Ah, pergunta uma mais difícil, vai. Ah, essa é muito fácil, pergunta uma mais difícil. E se eu disser que você talvez não saiba o que é um A na sua plenitude? Vamos lá? As sugestões para um A? A. Primeira vogal. Alguém tem dúvida? Primeira vogal. Mas é só isso que é o A? Não. Ele também é a primeira letra do alfabeto. Duas condições para o A. Tem mais coisa? Tem. O A é um artigo definido masculino, feminino. Por exemplo, a mesa. Acabou? Não. O A é uma preposição. Tipo, quando eu digo assim, vou à Bahia. Então veja que uma simples letra, ela pode ser muita coisa. Agora, quando o A ele vem como prefixo de uma palavra, ele tem o sentido de ausência. Ausência. Genesia. Tira a terminologia e fica gene. Poderia até ser gênese, mas gene tá bom. Poderia inclusive ser menor, gene, que o radical da palavra mesmo é gene. Que diabo é gene? Gene. Ah, professor, deve vir de genética. Vem, mas você não explicou dizendo que é genética. Mas se eu tivesse deixado Gênesis, você dizer, epa, isso é um livro da Bíblia.
Gen quer dizer início, princípio, começo, sabe? Formação, tudo que dá a ideia de começo. Então quer dizer, ó, não formou, formação, né? Eu falei, não formou. O que não formou? Aí vem aqui, encefálica. Tira o final, é encéfalo, né? O radical é encéfalo. E o que quer dizer encéfalo? Ainda está embaçado. Está embaçado. Isso quer dizer encéfalo, não. Então vamos lá. En quer dizer dentro. Dentro. Céfalo vem do grego cephalé, que quer dizer cabeça. Não formou nada dentro da cabeça. O que nós teríamos naturalmente dentro da cabeça? A maioria das pessoas tem o sistema nervoso. Vou falar para vocês de maneira singular, o cérebro. Então, o indivíduo que tem uma agenesia encefálica não desenvolve o cérebro dentro da sua cabeça. Isso aqui é tão grave que ele morre antes de nascer, ou ao nascer, ou alguns dias depois de nascer. Tá bom? Lógico que tem outras monstruosidades, mas eu só quero que você entenda a lógica da monstruosidade. Demais, e anencefalia quer dizer o quê? A, não formou, N, esse N aqui é só para separar as duas vogais. Ausência dentro da cabeça, o que é isso? Não tem cérebro, é a agenesia encefálica igual. Toda vez que nós nos depararmos com nomes estranhos, eu vou tentar explicar para você o que significa. Porque eu sou o mestre da língua portuguesa? Não. Mas a gente fuça um pouquinho e aí eu posso passar aquilo que eu entendo. Tá bom? Não podemos esquecer que aqui na sala de aula não vale aquela coisa, você me entendeu, de Moraes. Não. Você precisa falar as coisas corretamente, escrever as coisas corretamente. A nossa língua já nos complica porque ela tem muitas palavras, às vezes parecidas na pronúncia, às vezes iguais na pronúncia e na grafia, e aí o significado é diferente. Tem aquelas que tem a mesma pronúncia, mas é escrita de forma diferente, e a gente precisa tomar cuidado. Quem nunca viu, por exemplo, a diferença entre externo e externo? Estou falando que nem vocês, bem paulista. Externo e externo. Essas duas palavras existem. Também existe extrato e existe extrato. Gente, tem um monte, tá bom? Pelo com acento, pelo sem acento, e só os pelos sem acento tem vários significados, tá bom? E outros tantos que, se a gente ficar procurando aqui, a gente vai achar rapidinho, beleza? O que são essas palavras? São as chamadas palavras homófonas heterógrafas. Eu disse homófonas heterógrafas. Elas têm a mesma fonia, quer dizer, a mesma pronúncia homófona, e a escrita diferente, a grafia diferente, heterógrafa. Então, homófona heterógrafa. Por exemplo, externo com S é um osso do nosso corpo. Externo com X para fora. Extrato com S é camada. Tipo estratosfera.
extrato com X é tudo que vem de extração, extrativismo. Por exemplo, o extrato de tomate, o extrato do banco, o extrato de minério e etc. Tá bom? Tudo que é extrair um dente, é tirar, é abstrair. Ok? Entre outros. Por que eu estou fazendo assim? Para que vocês não fiquem a ermo diante de palavras que vocês não conhecem. Tá? Bora continuar. Olha, então esta variação abrupta, que é incompatível com a vida, é chamada monstruosidade. Agora, se nós pegarmos essas três variações, por que elas acontecem? Por quê? Ora, existem fatores que nós chamamos de fatores gerais de variação. Fatores gerais de variação. Tá bom? Que são aqueles fatores relacionados a uma situação bem mais gerais. Tem uns individuais e outros que são genéricos. Pode acontecer com todo mundo. Logicamente, cada coisa no seu tempo. Vamos a eles. Fatores gerais de variação. Além dos fatores individuais, que são esses que eu falei, um indivíduo nasceu sem cérebro, mas não todo mundo, então é individual, tá? Um indivíduo nasceu com 5 dedos, mas não todo mundo, foi um ou outro, ok? Existem também aqueles fatores decorrentes de outros fatores. E quais são esses? Fator etário. O fator etário causa modificação natural. Fatores relacionados à faixa etária. Toda vez que eu falar etário, entenda idade. A partir de hoje eu vou falar idade ou etário a sabor das emoções, porque acredito que vocês saberão o que é agora. Tá bom? Anota. Sempre importante. Fator sexo. Uma vez eu falei, quais são as variações relacionadas ao sexo? Fulano. E ela coçou a cabeça e falou assim, é quando varia muito de posição? Miserável. Não! Fator relacionado ao sexo são aqueles caracteres de masculinidade e de feminilidade. Por exemplo, a gente tem a mania de, assim, muito imediatamente, falou em homem, pensou no órgão sexual do homem. Falou de mulher, pensa no órgão sexual da mulher. Mas nós temos diferenças, homem e mulher, temos diferenças bastante contundentes que não sejam o próprio órgão sexual. Eu estou aqui vestido, acredito que você também está vestida ou vestido, e ao olhar para mim, quero ter a certeza de que você está vendo aqui um homem. Mas pera lá, eu não estou pelado. Por que você sabe que eu sou homem? Porque outras características me denunciam que eu sou homem. Você que está aí não precisa estar pelada para saber que você é mulher. Porque ao olhar para uma mulher, mesmo de roupa, você olha e fala, é uma mulher, tem jeito de mulher, os traços de mulher, a voz de mulher, é mulher miserável. Demorar, mas hoje tem aquelas situações, não, pera lá, estou falando de opção sexual não, estou falando de nasceu assim, com características masculinas, características femininas. E aquelas que é mulher, mas parece homem, que é homem, parece mulher. Estas são variações dentro já desta variação. Ok? Então, estes são os fatores relacionados ao sexo.
Fatores relacionados à raça, já até comentei, né, gente? Você tá lá no Japão, todo mundo cara amassadinha, tudo aquilo, né? O que é? Japonês. Você tá lá na Nigéria, todo mundo que eu digo, a regra, né? São negros, ou eu não sei mais o que é preconceito, o que não é, se é falar negro ou preto, enfim. Então, quem não aparecer daquele jeito, destoa, mas em geral, a raça é um fator geral de variação. Porque ele está falando de coisas lá longe de Moraes, não está falando de nós aqui. Porque o nosso país é miscigenado, nosso país tem de tudo, tem alemão, tem índio, tem caboclo, tem mameluco. Não é uma raça pura, tá? Só por isso. Depois, biótipo. O biótipo, que muita gente fala biotipo, não é biotipo, é biótipo. Alguns indivíduos têm por característica ser um indivíduo longo, não é alto. Geralmente eles são altos porque eles são alongados, pescoço grande, membros grandes em relação ao tronco, que geralmente é esguio e achatado no sentido antero-posterior. Estes são os chamados, não é para você ficar encucado com isso não, tá? Chamados longilíneos. Tem já aqueles atarracados, baixinho, pescocinho meio enterrado aqui no tronco, membros de dinossauro rex, tronco gordinho, todo redondinho. Conhece alguém assim? Né? Estes são os brevilíneos. E o indivíduo mediano, como este que vos falo, tá bom? Que não puxa nem para cá nem para cá, é um médio-linho. Então, esses biótipos são também variações que ocorrem em determinados grupos. E ainda fator evolutivo. O que é o fator evolutivo? Gente, o fator evolutivo são aquelas variações, tudo isso que eu estou falando é dentro de variações, tá? Fatores gerais de variação. Quem nunca viu aquela escala evolutiva, onde o homem era um quadrúpede primata, né? Todo peludo, todo aquele jeitão grotesco, e ele foi ao longo do tempo, foi ficando bípede, e ele foi alinhando, até hoje ser tudo isso. Isso é um fator evolutivo. O indivíduo vai modificando, sofrendo modificações ao longo do tempo. Não do tempo da vida dele, mas ao longo do tempo geológico, por assim dizer. Mas eu não queria dizer geológico, eu queria dizer sobre a evolução ao longo de anos. Uma era geológica, ela dura muitos anos, as modificações são de muitos anos. Isso continua hoje? Continua. Quer ver o processo? Lá no passado nós ser humano, aquele indivíduo com a cara desse tamanho, a cabeçona esquisita, os dentes muito grandes, porque a gente roía fruto seco, a casca de pau, os dedos eram fortes, o corpo era peludo, porque nós não tínhamos cobertores para nos aquecermos, nós não tínhamos casas muito bem legais para proteger das adversidades. À medida que o homem foi evoluindo, foi morando melhor, descobriu o fogo, começou a cozinhar comida, e aí o rosto foi melhorando, os dentes foram diminuindo. Hoje, cada vez mais somos mais bonitos do que os nossos ancestrais, ok?
E aí os nossos dentes foram acomodando melhor na boca, foram ficando pequenos, nossa estrutura óssea da face foi diminuindo, nossos rostos foram ficando mais arredondados. E quer saber mais? Temos, via de regra, 32 dentes na boca de um adulto, mas cerca de 37% dos nascidos hoje não terão mais o dente do siso, como vocês chamam, né? O terceiro molar. Por quê? O osso ficou tão pequeno que não está cabendo mais 32 dentes na boca. Então, o indivíduo que nasce ainda com a configuração de 32 dentes na boca, raramente esses dentes vão sair alinhadinhos, bonitinhos, funcionais. Eles vêm mais para causar problema do que solução. E aí, com o tempo, talvez daqui a 50 anos, 100 anos, o ser humano não tenha mais 36... Eita nós! Por que será que 36 está na minha cabeça? O ser humano não tenha mais 32 dentes na boca. Por quê? Não precisa. Nós estamos na época do macarrão, do miojo, do danoninho. Para que tanto dente? Ninguém fica aí roendo coisas secas, duras, né? Então o corpo vai sofrendo variações ao longo de uma era geológica, e isso é fator chamado de evolução. Existem outros, mas eu nem vou falar porque eu quero mesmo prosseguir. E prosseguiria se eu achasse o meu passador de slide. Achei. Olha, para facilitar o nosso estudo, eu vou apagar essa bagunça. Eu só estou usando as palavras que tinha aqui para facilitar. Isso deu uma... Olha, já falei de alguns nomes difíceis para vocês e não vou parar de falar. Cada vez mais eu vou falar de mais nomes esquisitos. Assim caminha a ciência. E como diria o Dória, eu acredito na ciência. Olha só. Quando vocês depararem com nomes difíceis, esquisitos, não me culpe. Não me culpe. Culpe a nomenclatura anatômica, onde pessoas especialistas, taxonomistas mundialmente renomados, foram colocando nome por razões que para eles eram óbvias, registraram esse nome e nós temos que engolir. Se você tem um nome incomum, bonito ou feio, não interessa, você não gosta que eu te chame por outro nome, porque o seu pai, porque a sua mãe idealizaram esse nome com toda uma história por trás do nome. E quem sou eu para dizer, você se chama Mariana? Eu falo, eu não gosto de Mariana, eu gosto mais de Mariane, vou te chamar de Mariane. E você vai dizer, Mariane, para suas negras, porque o meu nome é Mariana, se bobear com 2 N's. Não é assim? Então aceita que dói menos. Eu não posso modificar seu nome, você não pode modificar os nomes que a anatomia te oferece. Beleza? Então, esta norma, nomenclatura anatômica, ela é um conjunto de termos que são utilizados, são empregados para designar, descrever o organismo como um todo ou suas partes. Daí vem o fígado. Aí o fígado tem lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado, lobo caudado, tem veia hepática comum, tem veia cava, tem um monte de coisas no fígado. Por que deram esse nome? Ligamento redondo do fígado. Por que deram esse nome? Pergunta para os caras aqui. Eu sei a maioria dessas respostas.
Eu não vou, lógico, não vou ficar falando para vocês, mas eu, né, estudante de anatomia que sou, tenho livros que vão explicando as razões dos nomes. Por que deram esse nome? Parece que não tem sentido. Aí você vai lá, estuda e fala, ah, entendi. E outros você vai lá, ah, bela bosta, não entendi, foi nada. Mas aí a gente aceita que dói menos. Tá bom? Então, com essa norma que rege a maneira de descrever o organismo e parte deles, isso serve, sabe, para nós estudarmos anatomia. E vamos aplicar no estudo de anatomia. Já essa segunda parte do slide, eu não vou passar para vocês agora. Por quê? Porque nós não vamos trabalhar muito a abreviatura. Vocês vão usar muito mais lá no final do curso, quando estiver perto aí para o estágio, e vão usar muito mais abreviaturas relacionadas ao curso de vocês. E aí, ao invés de eu perder tempo com essas abreviações aqui, eu vou sugerir, certamente outros professores vão sugerir, ninguém é obrigado, não é obrigado, você não vai morrer se não adquirir, mas eu vou sugerir a você que adquira um dicionarinho de enfermagem, termos técnicos da enfermagem. Ele é desse tamaninho, é um dicionário de bolso, não é caro, imagino que esteja entre 30 e 50 reais, para quando você mais para frente quiser ver lá as palavras mais complicadas dentro da enfermagem, da medicina, as abreviações, você vai lá e consulta, porque você não vai gravar tudo isso mesmo na cabeça, tá? Então a gente ganha tempo, beleza? Mas, só para citar, M minúsculo ponto, é músculo, MM minúsculo ponto, plural de músculo, M maiúsculo ponto, é membro, e por aí vai. A minúsculo ponto, artéria, e vai longe. Bom, agora nós começamos a afunilar o estudo para, de fato, estudar anatomia. Mas ainda não cheguei nos sistemas. Corpo humano. A maioria dos corpos, eu vou sempre trabalhar usando como referência o corpo humano. Afinal, estamos estudando anatomia humana. Gente, durante muito tempo, aprendeu-se que a divisão do corpo era cabeça, tronco e membro. Certamente dentre vós, alguém que aprendeu assim: o corpo humano está dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membro. Of course que not. Mas a gente aprendeu assim, eu aprendi assim. Mas na verdade, desde 1975, houve um reajuste, houve umas modificações, e a partir daí passou-se a considerar o pescoço, Cacilda, como parte do corpo. Como que eu tenho uma cabeça, tronco e membros, e cadê o pescoço? Então antes a gente não tinha pescoço? Tinha, mas não era citado como uma parte específica do corpo. Agora a resposta que vale é que o corpo humano está dividido em 4 partes: cabeça, pescoço, tronco e membro. No estudo específico, a cabeça tem subdivisões, mas eu só dou isso lá na radiologia. O tronco tem divisões, evidentemente que tem divisão. O tronco vai daqui até aqui, ó. Ele está dividido em tórax e abdômen pélvico, que é toda essa área de abdômen, dorso e a cavidade pélvica. Tá bom? E os membros têm divisões? Várias. Os membros são superiores e inferiores, que vocês comumente falam braços e pernas. Não! Isso aqui não é braço,
Isso é membro superior. Isso aqui, isso não é perna. Isso é membro inferior. O membro superior está dividido em outras duas partes. A raiz do membro e a parte livre. A raiz do membro é o ombro. Isso aqui está errado, tá? Porque essa chave tinha que fechar aqui, ó. Raiz, ombro. Isso aqui, ó. Aí a parte livre é tudo que está pendurado. Pendurado. Aí nós vamos ver o braço, tá? Braço até o cotovelo. Antebraço do cotovelo ao punho. E mão. Então, não é braço tudo isso aqui, é membro superior. Membro inferior tem a raiz, que é o quadril, que também é a miserável da chave, fechou no lugar errado. E a parte livre tem coxa, coxa vai do quadril até o joelho. Não é perna. Eu disse que não é perna. Perna é só do joelho até o tornozelo. E o pé. É só vocês olharem, é um esquema fácil demais de aprender. Então, mas na prova você pode pedir tudo isso? Não. Ou eu peço essa coluna, ou eu peço essa coluna, ou eu peço essa coluna, ou eu peço essa coluna. Ou parte dela. Eu sou bonzinho. Eu sou um anjo nas provas. Pergunta a alguém que já fez comigo. Além dessas três partes, tem as conexões, as partes de união. Então veja, a transição entre o braço e o antebraço claro, não é dúvida para ninguém que tem o cotovelo. Entre o antebraço e a mão tem o punho. Eu disse punho e não pulso. As pessoas têm mania de chamar isso de pulso. Ai, abriu meu pulso. Se abrir o seu pulso, você morre. Isso é punho. Punho. A alusão a pulso aqui é apenas porque a artéria radial passa aqui um pouco mais superficial e é um lugar favorável para se verificar o pulso. É favorável porque a gente sente bem o pulso, é favorável porque você não invade tanto a privacidade do paciente de ficar pondo a mão no pescoço, você não vai pôr a mão na virilha, né? Fácil acesso e fácil de perceber o pulso. Vocês aprenderão outras técnicas, evidentemente. Mas por que a gente fala pulso? Porque nós nos acostumamos a falar errado certas coisas. De tanto falar errado, ficou certo. Todo mundo entendeu. A gente sempre falou assim. Não, agora nós vamos ajustar. Mas, de Moraes, se não é pulso, por que isso aqui chama pulseira? Talvez porque se é punho não ia ficar bem uma punho, né? Gente, é punho. Desculpa a brincadeira. É punho, miserável. Bom, e entre a coxa e a perna nós temos o joelho. E entre a perna e o pé nós temos o famoso tornozelo. Tá? É só uma forma diferente de apresentar as divisões ou subdivisões do corpo humano. Eu quero
de antemão me desculpar, mas eu sou assim mesmo, eu fico brincando e tal, para a aula não ficar tão enfadonha, né? Ô miséria, não é para aparecer isso lá não. Tá bom? Sei que uns podem gostar, outros não, mas fazer o que? A gente tenta, né? E agrada o que for possível. Olha, para nós começarmos o nosso estudo do corpo humano, é necessário que tenhamos a compreensão de uma posição universal. Eu disse universal, não é do Ananeri, não é de Bauru, não é de São Paulo, não é do Brasil, não é das Américas, é do mundo inteiro, que ela é utilizada como padrão para que nós possamos, quando citarmos algum termo referencial, ele tem que partir desta famigerada posição anatômica. Vocês não me veem por completo, mas o pouco que veem, eu estou em posição anatômica. Tá bom? Que é essa aqui, ó. Posição anatômica. Se eu fosse você, decoraria isso aqui. Porque você tem que saber para sempre, vai levar para a vida isso aqui. Ok? O indivíduo deve estar em pé ereto, não é em pé com a bunda não, tá? Ereto, chamada posição ortostática. Além de em pé ereto, a face deve estar voltada para frente com o olhar para o horizonte, não é olhando para baixo, não é olhando para cima, não é olhando de lado, é bem para frente. Na minha terra diria olhar de paisagem. Eu nunca vi uma paisagem olhando. Bom, além disso, os membros superiores, eu não disse braços, disse braços? Não. Os membros superiores pendidos, soltos, na forma de pêndulo, junto ao tronco, miséria, mudou essa hora. O que eu posso fazer? Sou assim, né? Aplicados ao tronco, quer dizer, ó, junto ao tronco. E com a palma das mãos para cima. Eu não sei se dá para você ver, ó. Não, falei para cima, para frente. Não é de qualquer jeito mesmo. Palma da mão para frente. Membros inferiores unidos ou levemente unidos e com a ponta dos pés para frente, ou por que não dizer, com os pés paralelos. Esta é a posição anatômica. Aqui está uma mulher, aqui está um homem, olhando para frente, o membro superior aplicado ao tronco com a palma das mãos para frente, membros inferiores levemente unidos com os pés paralelos. Aí alguém pode dizer, mas o membro não está todo colado ao tronco, é porque está pendido. Pendido não é esticado, quer dizer sem força, penduradão, ó. E aí quando eu viro a palma da mão para frente, você pode testar aí em casa, automaticamente o seu antebraço se afasta um pouco do seu corpo, a não ser que você faça força. Não pode fazer força, é pendido. Se colocar esticado, eu dou errado, porque ó, meu membro está esticado, mas não está pendido. Sistema esquelético. Eu não sei se eu prometo. Queria prometer, mas eu não sei se eu prometo. E na próxima aula eu trazer aqui uma bacia de ossos. A escola tem os ossos, só que eles estão lá no fim do mundo. Então eu vou tentar buscar. E na próxima aula, quem sabe, a gente vai estudar com uns ossos aqui. Te garanto que não funciona tão bem porque é virtual. Vou segurar um bendito do moço aqui, né?
mas eu vou tentar. Sistema esquelético. Agora nós estamos começando a estudar os sistemas. Sistema esquelético. O sistema esquelético, que nós simplificamos e chamamos de esqueleto, ele é constituído, ele é formado por um conjunto de ossos e cartilagens que se interligam, que se unem para formar o arcabouço. O que é o arcabouço? A estrutura do corpo, arcabouço cefálico, arcabouço torácico, arcabouço pélvico, arcabouço do corpo, a estrutura do corpo. Percebam que para ser esqueleto, este conjunto de ossos e cartilagem devem estar interligados. Vou contar uma história para vocês, uma história pequena, porque ela é apenas um prólogo da real história. Disse que certas vezes, é um capítulo bíblico. Certa feita, Deus levou Ezequiel a um vale. O vale era um vale de ossos secos. Isso está em Ezequiel capítulo 37. E aí, chegando lá, Deus perguntou: Ezequiel, não chamou ele por Ezequiel não, tá? O que tu vês? E ele disse: eu vejo um monte, de ossos secos, sequíssimos. E Deus indagou ele: você crê que se profetizar sobre eles, eles ganharão vida? Senhor, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. O que Ezequiel estava vendo ali? Ossos. Era esqueleto? Não, ossos secos, sequíssimos. E aí ele profetizou, e aí a Bíblia diz que houve um reboliço, e cada osso foi ligando ao seu osso, e os ligamentos foram amarrando um osso com outro, cartilagem com cartilagem, que a Bíblia chama de artérios, e aí foi formando o esqueleto, e depois de esqueleto foi juntando músculos e foi juntando tudo, até formar tudo isso. Mas antes, é aí que eu quero dizer, só era um monte de ossos. Virou esqueleto quando esses ossos foram amarrados, foram atados, foram ligados uns aos outros. Está entendendo? Isso sim é esqueleto. Não me venha com esse negócio de é um grupo de ossos, é um monte de ossos. Não está certo. Isso seria como: vou fazer uma construção pré-fabricada. Aí eu trago aquele monte de material de construção: cimento, vigas, tijolos, aquela parafernália toda. E aí alguém passa no terreno baldio e fala: aqui vai ter uma construção, porque já está aqui o material para a construção. Um monte de tijolos, de ferro e tal. Um monte de ossos. Aí passa-se o tempo, de repente você passa naquela obra e as vigas já estão levantadas, Tanto as colunas quanto as vigas, e e você olha e fala: caraca, o esqueleto da construção já está montado. Não é mais material de construção, porque eles foram ligados uns aos outros. Isso é a definição que nós podemos dar para esqueleto. Agora, depois de tudo isso ligado, olha só. Aqui está o nosso famoso esqueleto. Vocês podem admirar, ficar olhando.
eu vou passar para vocês, talvez nem passe, a lista de todos esses ossos aí, nome por nome e localização. Então não se preocupe em aprender tudo agora. Agora, gente, por que existe esse tanto de ossos e cartilagens no corpo? Qual é a função desse esqueleto? Certamente a pessoa só falaria de proteção e sustentação. Mas tem muitas funções. Gente, os ossos, que é praticamente todo o esqueleto é de osso, eles têm muita função. Muitas. Eu citei algumas aqui, mas poderia citar mais. E eu vou olhar o tempo, ver se eu posso falar isso hoje ou se ficará para a próxima aula. Assim eu te instigo a me esperar. Dá para eu falar 5 minutinhos, então eu vou falar rápido e na aula que vem eu dou aquela, como diria um colega meu, professor, eu dou aquela prochegada, né? E explico melhor. Mas o corpo humano, não. O esqueleto, ele tem a função de proteção. A aula que vem eu vou explicar. Protege o que de quê? Função de sustentação. Sustenta o quê? Dá conformação ao corpo, que é dar esse formato. Eu não posso ver um esqueleto humano e achar que é de um cachorro, que é de um cavalo. Está errado. A conformação do corpo está errada, não é isso? Um esqueleto humano tem que parecer alguma coisa com um humano. Além do que armazena íons de cálcio e potássio e fósforo, serve de sistema de alavanca, ponto de fixação para os músculos. Olha a primeira abreviação aqui. Para os músculos esqueléticos e ainda é o local de produção para as células sanguíneas, de material que produz células sanguíneas, que é o chamado tecido hematopoiético. Chupa essa manga. Tá bom? E só para lembrar, o esqueleto, ele não é responsável pelo movimento. Eu disse que o esqueleto não é responsável pelo movimento. Ele participa do movimento apenas de maneira passiva. O que quer dizer isso? Permissiva. Sabe o lance do ativo e passivo? Mas você pensou nisso? Eu não falei nada disso, falei de ativo e passivo, genericamente. O ativo realiza a ação e o passivo permite que a ação seja realizada. No movimento, a função dos ossos é permitir que outro agente, que eu vou explicar nas aulas futuras, realize o movimento. Ok? Dizendo estas palavras, dou por encerrada a minha sessão nesse dia de hoje, desejando a vocês uma ótima semana e logo, logo estarei de volta.